Olá, bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês nessa aula de nutrição, um tema que eu sou apaixonada. A gente vai falar um pouco de nutrição na prática clínica e vamos especificamente falar de terapêutica nutricional na anemia e na desnutrição. Deixa eu passar aqui. Bom, eu sou a Verusca Davi Barrios, sou nutricionista, especialista em nutrição clínica, sou mestre em ciências pela Unifesp, Universidade Federal aqui de São Paulo. Sou professora tanto da área de gastronomia quanto da área de nutrição. São dois temas que andam muito juntos e eu vou falar um pouco disso durante a aula e vocês vão ver que a gastronomia é uma super ferramenta para a gente ajudar o paciente, estimular o paciente a se alimentar de uma forma melhor. Bom, já atuei em alguns hospitais aqui de São Paulo, hospitais como o Hospital do Coração, Hospital Samaritano, Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Então, é uma área que eu amo estar dentro de hospitais. E atualmente eu coordeno 2 grupos de estudos, um voltado para nutrição enteral, que é o GENELAC, e o outro voltado mais para a nutrição, a gestão de serviços de nutrição hospitalar, que é o NutriLeader. Bom, e nós estamos aqui para falar de um tema muito, muito interessante e importante, que é o cuidado nutricional, a prática clínica nutricional do nosso paciente, né? Então, eu gosto sempre de começar esse tema falando um pouco para quem a gente olha, de quem a gente cuida, né? É de uma pessoa, é de um indivíduo único, que tem uma característica extremamente individual, né? Então a gente pode chamar ele de paciente, a gente pode chamar ele de cliente, mas o fato é que essa pessoa, esse indivíduo, esse cliente, paciente, ele tem uma aceitação alimentar, né? E a gente precisa trabalhar essa aceitação alimentar no combate, principalmente da anemia e da desnutrição. Entender essa aceitação alimentar, como ela é feita, e tem o objetivo de recuperar o estado nutricional desse paciente, melhorar seu estado clínico. Se ele estiver internado, promover uma alta segura. Se ele não estiver internado, reduzir um risco de reinternar essa pessoa, né? E trabalhar, sem dúvida nenhuma, dentro do contexto, a educação alimentar e nutricional, ou seja, realmente conseguir mudar os hábitos desta pessoa, né, através da educação alimentar e nutricional. Então, todos esses conceitos permeiam os objetivos da nutrição, né, desse paciente. Tendo um pouquinho como início os conceitos, conceitualizando um pouquinho o que a gente vai falar aqui como temática principal, que é a anemia e a desnutrição, né? Então, a anemia, ela é a diminuição da contagem de eritrócitos, então, que leva a uma redução do hematócrito ou uma redução no teor de hemoglobina. E a anemia, é um termo genérico, né? E ela pode estar relacionada e ser classificada baseado aí no seu fator principal de problema. Então, a gente tem a anemia falciforme, anemia ferropriva, anemia megaloblástica. A anemia ferropriva é um cuidado, uma atenção em relação ao ferro e assim por diante. Quando a gente fala de desnutrição, também desnutrição é um termo genérico. A desnutrição é uma forma de má nutrição, né? Então, não necessariamente está relacionada à quantidade de ingestão. Muita gente acha que desnutrição a pessoa está ingerindo menos do que deveria, e não necessariamente. A desnutrição, ela também tem critérios de definições, né, baseado na deficiência que aquela pessoa tem naquele momento de desnutrição. Então, pode ser uma desnutrição energética, ou seja, ela está consumindo menos caloria do que deveria. Pode ser uma desnutrição proteica, ou seja, ela está consumindo menos proteína do que deveria.
pode ser uma desnutrição relacionada a um micronutriente, né? Então, uma vitamina, um mineral. Então, a gente tem a pellagra, o escorbuto, que são tipos de desnutrição por conta de uma deficiência específica de um micronutriente. Então, tanto a anemia quanto a desnutrição são dois termos genéricos e que a gente precisa entendê-los e principalmente diferenciar os sinais clínicos, sintomas e sinais para poder tomar uma conduta melhor para aquele paciente. Bom, claro que quando a gente pensa em anemia e desnutrição, muitas imagens podem vir à nossa cabeça, muitos pacientes, tipos de pacientes podem estar relacionados a essa patologia, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei para vocês, a gente tem na imagem uma criança desnutrida, né? A gente tem uma criança, por outro lado, aqui uma criança obesa e que pode muito provavelmente ter uma desnutrição proteica instalada. A gente tem um adolescente que está mais voltado para os transtornos alimentares e que isso desencadeia uma desnutrição. Temos uma gestante que, às vezes, por conta deste momento da sua vida, pode desencadear uma desnutrição, né? Então, existem vários tipos de pacientes em que se enquadram essas duas patologias. Mas fato é que quando a gente pensa em desnutrição, a gente precisa, vamos falar aqui, a gente vai discorrer sobre um paciente ou um determinado público, essas duas faixas etárias, elas são extremamente críticas nesse quesito anemia e desnutrição. Então, tanto a pediatria quanto os idosos, e aí até coloquei aqui para vocês uma nomenclatura de muito idosos longevos, que é o que a gente vem vendo na literatura em relação a esse público. Quando a gente olha essas duas faixas etárias, elas são extremamente importantes para que a gente tenha sempre um sinal vermelho, um sinal amarelo ali em relação às possibilidades de aparecimento, então na prevenção para esse público. E a gente vai seguir um pouquinho, eu vou seguir um pouquinho a aula de hoje nesses dois públicos. Bom, é importante a gente entender aqui, a gente estando num hospital ou estando num ambulatório, num consultório, é importante a gente sempre perguntar, ter essa pergunta, o que o nosso paciente está comendo? Se eu estou num serviço de nutrição, o que o serviço aqui está oferecendo para esse paciente? Essa é uma pergunta importantíssima para a gente poder entender por que ele está desnutrido, né? E qual é o desencadeador desta desnutrição? Porque eu vou ter ferramentas para corrigir essa desnutrição, mas eu preciso entender a causa dessa desnutrição. Quando a gente está no âmbito hospitalar, o tema desnutrição é um tema extremamente estudado e muito presente. Por incrível que pareça, apesar de todo o olhar que o paciente tem de todos os profissionais, enfermagem, médico, nutricionista, fono, físio, por mais que ele está sendo olhado tecnicamente por cada profissional multi, a desnutrição hospitalar ainda é muito presente. Que nós tivemos no ano passado, 2019, o lançamento da campanha Diga Não à Desnutrição pela Braspen, né, nossa Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, onde a campanha ela era fortemente engajada para a nutrição do paciente hospitalizado e para o combate da desnutrição desse paciente. Então, existia ali, acho que é uma campanha bem interessante de vocês se interarem, porque ela te dá nortes, te direciona para indicadores onde você pode acompanhar melhor o seu paciente. Mas, falando da nutrição, a dietoterapia ela vai ter um fator fundamental nessa desnutrição, no combate dessa desnutrição, né? Porque ela vai dar o aporte de nutrientes necessários, ela vai fazer parte da terapêutica. E o estado nutricional realmente é um fator que prolonga a internação, que prolonga, que dificulta
o cuidado terapêutico da clínica, de qualquer clínica, então realmente é um fator extremamente importante de se acompanhar e de se prevenir, né? Aqui eu coloquei alguns estudos para vocês que são bem interessantes, são estudos multicêntricos, estudos voltados para a desnutrição hospitalar. Então, desde 2001, nós temos um estudo grande chamado IBRANUTRI, que estudou 4.000 pacientes internados, hospitalizados, e avaliou o estado nutricional desses pacientes. Em seguida, em 2003, a gente teve um estudo muito parecido, porém na América Latina, então extremamente importante, interessante também. E agora, em 2013, tivemos um novo estudo, muito parecido com o IBRANUTRI, com muito mais pacientes, aqui no Brasil, e que mostrou, os 3 tiveram resultados muito parecidos, mostrando que quase que 50% dos nossos pacientes hospitalizados hoje estão desnutridos. Então, é um resultado assustador, porque realmente mostra que a gente precisa trabalhar a alimentação, né, e o manejo da terapêutica nutricional nessa clínica de uma forma diferente. Bom, quando a gente pensa em pediatria, olhando para fatores que desencadeiam ou que podem favorecer a desnutrição dessa faixa etária na pediatria, tem várias coisas que são importantes de se ver, né? Além de todo o manejo da família ali, como que é a alimentação, os hábitos alimentares, a gente tem as dificuldades alimentares muito estabelecidas como uma patologia, né? Então, conhecida como picky eater, essa criança seletiva, criança que acaba por hábitos inadequados selecionando cada vez mais a sua alimentação e deixando de consumir no final do dia aquilo que ela precisar. Precisamos também investigar intolerância alimentar, alguma alergia, trabalhar o contexto social dessa criança, né, para entender essa desnutrição. Então, são pontos importantes que a gente precisa olhar quando a gente pega um paciente nessa faixa etária. Por outro lado, quando a gente pega um paciente na faixa etária da geriatria, aqui tem alguns dados que foram publicados no ano passado, extremamente importantes assim, em relação à desnutrição e essa faixa etária, né? Então, aqui mostra que os pacientes que estão em casa, essa faixa etária que está em casa, de 1 a 15% encontra-se em desnutrição. Então, 15% é um número grande, né? Nos hospitalizados, a gente tem essa faixa de 35% a 65% dos pacientes com desnutrição instalada. E os institucionalizados, aqueles que vivem em instituição de longa permanência, né, uma clínica de retaguarda, a gente tem em torno de 25% a 60%, ou seja, muito parecido com uma institucionalização hospitalar. Então, olha como o impacto do ambiente em que esse idoso vive influencia também na sua aceitação alimentar e, consequentemente, no seu estado nutricional, contribuindo para a desnutrição, né? Então, cada vez mais a gente vem observando que o paciente que está em casa nesta faixa etária já tem um risco de desnutrição importante, porque 15% é um número importante. Se ele está hospitalizado por algum problema específico, aumenta radicalmente a chance dele estar desnutrido. E se eu levo ele para uma instituição de longa permanência, mais ainda. Essa é uma diretriz que foi publicada no ano passado, no final do ano passado, no nosso Congresso Brasileiro, que mostra, que nos norteia em relação à terapia nutricional no envelhecimento, nesse público específico. Então, eu deixei aí o link para vocês, porque é bem interessante essa publicação. Falando agora um pouco de oportunidades de manejo, de tratativas, de processos em que a gente possa intervir dentro desse paciente, a gente vai agora mergulhar um pouco nas oportunidades que a gastronomia
nos proporciona, porque, como eu disse para vocês no começo, a gastronomia ela é uma ferramenta extremamente importante para que a gente possa estimular, educar e ensinar esse paciente a se alimentar melhor e sair desse quadro, seja de anemia ou de desnutrição. E eu gosto bastante desse conceito da Organização Mundial de Saúde, de dietas sustentáveis, porque ele vem bem de encontro com o momento, com como as pessoas hoje estão vendo sua alimentação, como estão vendo o seu papel na sua alimentação e no ambiente. E esse conceito ele usa muito isso, né? As dietas sustentáveis, elas vão além do conceito de dieta saudável para o indivíduo. Ela é saudável para o indivíduo que consome e para o planeta, né? Para que seja realmente um processo sustentável, para que seja um processo perene. Então, aqui tem o link da publicação da FAO para vocês sobre dietas sustentáveis. A gente vai discorrer aqui ao longo dessa aula um pouquinho sobre, na prática, como que isso pode funcionar, seja numa prática hospitalar ou numa prática ambulatorial, mas fica essa dica de leitura também bem interessante para vocês. Bom, trabalhando as atitudes sustentáveis no manejo, no processo alimentar, né? Seja ele, então, de novo, se eu estiver num hospital, se eu estiver no consultório educando o meu paciente, usar esse conceito e essas informações são super importantes. Então, primeiro, é importante a gente olhar, vocês podem ver aqui nessa foto principal, a cadeia produtiva agroalimentar. Quando e como o seu paciente, ou até nós mesmos, né? Acho que vale até para nós, enquanto profissionais de saúde, quando a gente acompanha e entende esse processo. Muitas vezes a gente entende e acompanha esse processo a partir da industrialização dele, do processamento desse alimento. Mas olhar essa cadeia produtiva agroalimentar desde o seu início é fundamental. Então, aqui, ó, nesse início da imagem, vocês podem ver que é onde tudo começa quando a gente fala de um alimento. Qualquer alimento vem deste processo aqui. Opa, me perdoe. Deste processo aqui, né? Então, os ingredientes, os insumos para eu transformar um alimento industrializado, parte daí. Se o alimento é minimamente processado, parte daí. Então, é importante a gente entender, e aqui eu coloquei, ó, para a gente trabalhar esses conceitos de orgânicos e agricultura familiar. Então, trabalhar com o nosso paciente, com o nosso serviço de nutrição alimentar ali no hospital, como que a qualidade do alimento que eu estou fornecendo para esse paciente? Qual é a composição dos alimentos que esse paciente compra na casa dele? Será que ele conhece e tem acesso aos alimentos orgânicos? A gente tem um tabu muito grande quando a gente fala de alimentos orgânicos, porque muita gente imagina que orgânicos é algo que está distante, que é só uma faixa social mais alta que consegue consumir porque é um valor mais alto, quando na verdade não. Na verdade, se a gente conhece um agricultor familiar que mora num sítio próximo da nossa cidade e ele cria um canal de venda direta ali, eu vou ter um acesso muito mais fácil, rápido, fresco e barato de alimentos orgânicos, que são alimentos muito mais saudáveis para esse paciente. Quando a gente fala em hábitos alimentares, usar o nosso guia alimentar para a população brasileira é fundamental também. O nosso guia é feito pelo Ministério da Saúde, né? Com a equipe da USP como direcionador, nós podemos ver que o guia ele orienta e sugere, estimula o aumento do consumo de alimentos in natura e a redução dos alimentos ultraprocessados. Então, quando a gente faz tem um olhar rápido assim para tudo que a gente consome na nossa casa, fala para o seu paciente, abre a sua despensa e separe
o que é ultraprocessado, do que é processado, o que é minimamente processado e o que é in natura. São quatro grupos que a gente tem. Lá no guia tem tudo muito bem explicado, de forma muito clara e de forma de linguagem fácil para o seu paciente entender, inclusive. Não é um guia para profissionais especificamente, pode ser um guia para o seu paciente também. E é importante também, além de a gente trabalhar o guia, a gente usar outros conceitos relacionados à mudança de hábito alimentar. Então, aqui, uso integral dos alimentos, trabalhar uma educação nutricional, contextualizando o valor nutricional e a necessidade que ele precisa naquele momento, né? Então, quando a gente pega um paciente desnutrido, qual tipo de alimento ele precisa dar mais importância na sua alimentação para combater a desnutrição, no mesmo caso a anemia. Então, todo esse olhar, vamos dizer, holístico, esse olhar amplo para a alimentação, a gente precisa estar antenado e colocar isso para o paciente, né? E eu diria que esse olhar é uma nova geração de terapêutica nutricional, para que esse paciente possa realmente fazer as mudanças, conseguir fazer mudanças e alterar o seu estado nutricional, a sua clínica, né, a sua patologia e tudo mais, e aderir à nossa proposta. Porque o mais difícil dentro dessa terapêutica clínica nutricional é você conquistar o paciente para que ele faça adesão. Então, para que ele possa ter sucesso, ele precisa primeiro aderir e trabalhar esses conceitos hoje muito atuais. As pessoas hoje estão mais abertas e antenadas e necessitando desse tipo de olhar quando a gente fala de alimentação, né? Deixa eu passar o próximo. Bom, então aqui é só para a gente aprofundar um pouco no que é o alimento orgânico, né? Só recapitulando para quem não é familiar. O alimento orgânico, ele é aquele alimento que ele tem uma tratativa no seu cultivo, né? Ele tem um olhar no cultivo totalmente voltado para o ambiente, por isso eu vou ter um produto muito melhor do ponto de vista nutricional. Gosto bastante de citar o chefe Renato Calef, fica uma indicação também para vocês seguirem aí, né? Então ele é um chefe também bem inovador e pioneiro em alguns conceitos, e ele fala que trabalhar com alimento orgânico significa estimular o trabalhador rural, melhorar as condições do planeta e proporcionar para o paciente, no nosso caso para o paciente, né, para as pessoas, um alimento livre de pesticidas e contaminantes, e principalmente um alimento muito mais saudável. Então, cada vez mais é importante a gente olhar no nosso entorno, né? Onde eu estou, aqui na minha cidade, quem está aqui próximo de mim que possa me fornecer esse tipo de produto mais saudável. Às vezes é fácil a gente falar, vou comprar orgânico, vou lá no supermercado, na gôndola e pego o orgânico. Então, talvez mudar um pouco isso também. Ao invés de eu ir no supermercado e pegar na gôndola orgânico, deixa eu acompanhar, deixa eu ver se eu tenho aqui perto de mim uma família que planta, que colhe, que vai me entregar isso assim que colheu. Então, eu não passo por atravessadores, vou direto na fonte, tem um valor melhor, não só valor financeiro, como um valor nutricional também, né? Muito mais nutritivo, muito mais saboroso. Bom, esse é outro tema novo, mais ou menos, né? Novo, porque as punk, elas já são alimentos tradicionais nos nossos antepassados, mas o conceito na saúde, sem dúvida nenhuma, é um conceito super novo que eu queria passar aqui para vocês quando a gente fala de terapia nutricional. E para esse tipo de paciente com anemia e com desnutrição, vocês vão ver que é fantástico. Então, eu gosto mais do termo hortaliças tradicionais, mas também conhecidas como punk, que são as plantas alimentícias não convencionais.
A gente já vem estudando e principalmente testando em alguns hospitais na dietoterapia esse tipo de alimento, então ele é super inovador, super interessante. Falando um pouquinho de prática desses alimentos, então aqui eu trouxe como exemplo a Ora Pronobis, que é uma punk, né, é uma hortaliça tradicional. Eu sou de origem mineira, então eu costumo dizer que Ora Pronobis para mim não é uma punk, é um alimento tradicional, que na minha família as pessoas consomem já há muito tempo e como um alimento tradicional, como uma couve, né? Mas a Ora Pronobis é um vegetal, é uma folha que é rica em ferro, é super rica no seu teor proteico, né? Inclusive com um valor biológico proteico muito interessante. E às vezes a gente procura orientar para o paciente uma proteína vegetal, né? Uma substituição da proteína animal, por exemplo, a quinoa. Quando a quinoa não é nem aqui do Brasil, a gente tem a Ora Pronobis para fazer, às vezes, da substituição de proteína animal. Então, muito interessante, vale a pena vocês também se aprofundarem. Ela, no contexto de desnutrição, é muito, muito interessante. Já houve tempos em que se fazia um preparo de farinha múltipla usando a farinha de Ora Pronobis, né? Então, acho que é um alimento extremamente interessante. Gosto de falar do jambu, porque às vezes a gente pensa em desnutrição e em desnutrição especificamente e só associa com a quantidade que aquela pessoa consome. Quando na verdade, às vezes o paciente ele tem uma desnutrição por não conseguir se alimentar, né? Não é que ele não quer, que ele não gosta, é porque ele realmente não consegue por alguns fatores. Então, por exemplo, se a gente pensa num paciente e muito idoso, aquele octogenário, muito, muito idoso, longevo, mas que tem um grau de xerostomia, por exemplo, a gente, ou se eu pego um paciente oncológico, né, que tem a mucosite instalada, isso vai alterar extremamente a aceitação alimentar. Então, o jambu é uma planta muito conhecida no norte do Pará, né? Que ela é tradicional lá, ela é convencional no norte do Pará, quer dizer, no Pará, que é no norte, e ela tem a característica de aumentar a salivação e de levemente adormecer o nosso paladar, ajudando na aceitação alimentar. Então, jambu é um exemplo de punk muito legal de ser usado. Cambuci, gosto de falar do cambuci, porque o cambuci é um alimento aqui nosso, da nossa Mata Atlântica, né, da nossa região. Falei da Aura Pronobis, que é de Minas, do jambu, que é do Pará, mas o cambuci é aqui da nossa região, de São Paulo. E tem até uma rota do cambuci, que vale a pena vocês conhecerem também. Busquem aí no Google, Rota do Cambuci. E é um fruto muito, muito coringa, que também pode ser usado na xerostomia, na disgeusia, ajudando a aceitação alimentar. Ele tem um sabor adstringente, então ele realça alguns sabores quando combinado com alguns alimentos e ajuda na aceitação, aumenta, né, estimula. Trouxe aqui para vocês como estímulo também a horta aqui da Faculdade de Medicina da USP, vocês já devem ter ouvido falar ou devem conhecer. Mas é uma horta extremamente rica, uma horta cheia de punk, de hortaliças tradicionais, feitas numa laje, como vocês estão vendo aí. Então, assim, não dá para a gente dar desculpa, não tenho espaço. Qualquer espaço é possível, basta a gente realmente ter o entendimento, ter o início. Então, é uma forma de a gente estimular os pacientes também. Eu tenho estimulado bastante os serviços de nutrição hospitalar em colocarem hortas nos seus espaços possíveis para oferecer para o paciente esse tipo de alimento, né? Colocar na dieta do paciente. Então, isso já tem acontecido. Aqui a gente pode ver nesse exemplo, no Hospital São Camilo, aqui de Cotia, que é uma cidade bem próxima de São Paulo. Essa rede de hospitais São Camilo instituiu um espaço para ter uma horta com alimentos orgânicos, mais saudáveis, mais frescos, com punk,
né, com um trabalho de hortoterapia para os pacientes. Então, é um trabalho bem interessante também. Se vocês quiserem contato para visita, podem me pedir, porque eu acho que vale muito a pena. A gente consegue usar esse conceito num consultório para orientar um paciente, no hospital, né? Então, numa escola, seja onde a gente estiver atuando. Gosto de lembrar das práticas bases de gastronomia que vão aumentar o sabor, melhorar o sabor e excluir os alimentos ultraprocessados, né? Então, a ideia nesse contexto da gastronomia é a gente empoderar o paciente para que ele possa ver que é possível ter sabor, que é possível ter um estímulo a uma alimentação melhor usando os alimentos naturais. Então, as ferramentas da gastronomia eu acabo usando muito para isso, né? Quando a gente está falando de um serviço de nutrição hospitalar, por exemplo, fazer o treinamento com a equipe é fundamental. Aqui é um treinamento que eu dei de bases de aromáticos, né? Então, vocês podem ver aqui que a gente tem todos os aromáticos bases da gastronomia, cebola piquê, que é uma cebola picadinha com louro, cebola brûlée, que é uma cebola caramelizada que dá um sabor, o mirepoix, que são aromáticos bases, o sachê de ervas. Então, são formas que a gente tem de estimular o serviço de nutrição a não usar os alimentos industrializados, os temperos industrializados, ou seja, a gente vai gradativamente oferecendo só saúde para o nosso paciente, né? Esse é o ponto fundamental. Outro exemplo que eu gosto muito de passar e que a gente que tem que chamar nossa atenção quando a gente olha para o paciente desnutrido, qual é a necessidade dele em termos de consistência, por exemplo, e qual é a que eu estou fornecendo ou que a família está oferecendo, né? Então, esse exemplo aqui, eu gosto muito dele porque foi uma técnica que a gente usou de gastronomia dentro do Hospital Samaritano, aqui de São Paulo, e a gente conseguiu, usando essas técnicas de consistência, entregar para um paciente que tinha dieta pastosa, aquela dieta homogênea, né, batida, aquela dieta que não pode pedaço nenhum por conta da disfagia grave que ele tinha, de oferecer para ele os sabores de uma feijoada, porque essa foto é uma feijoada. Ela só está numa consistência diferente, que é a consistência que o paciente precisa naquele momento. Isso nos ajudou a oferecer para ele, a estimular ele a se alimentar e gradativamente tirando ele do processo de desnutrição. Então, são exemplos assim que a nutrição e a gastronomia contribuem para que a gente possa tirar o paciente do processo de desnutrição, né? Gosto bastante de quando a gente fala de espessantes ou de consistências, passar como exemplo a biomassa. A biomassa de banana verde. A banana verde é uma punk, né? Uma hortaliça tradicional. A gente consome a banana madura, mas quando ela está no estágio de banana verde, ela tem uma potência nutricional muito grande. Ela tem muito amido resistente, então ela tem um alto teor de fibra. Ela contribui demais para o funcionamento do trato gastrointestinal e principalmente para a saúde do intestino desse paciente, né? Então é um pré-biótico importantíssimo. Aqui no vídeo vocês estão vendo uma forma de produzir essa biomassa, né? Então a gente retira ela do cacho, faz a higienização. Opa, peraí um pouquinho, vou voltar para vocês verem que eu não tô achando isso. Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Fiz a cocção, ponho na panela de pressão, né? Faço a cocção por 20 minutos dela com casca e tudo, só com água. Depois que eu fiz a cocção, ela vai ficar com essa característica. E aí a gente corta, né? E coloca ela num liquidificador, acrescenta um pouquinho de água se for preciso e bate essa banana. Essa daqui é uma biomassa integral com casca, né? E essa massinha que vocês estão vendo aí, ela tem um poder de espessante muito grande. Então, muito legal quando a gente tem uma introdução alimentar, né, na criança, ou mesmo
uma necessidade de mudança de consistência, e eu tenho um valor nutricional, uma potência nutricional muito grande aí para esse paciente. Quando a gente fala de dieta hipossódica, a aceitação alimentar é baixíssima, né? Eles acabam recusando, não aderem a essa dieta, justamente porque a falta do sal faz diferença na hora de eu provar esse alimento. Então, a gente tem como exemplo o sal aromatizado de ervas, onde a gente usa 4 proporções iguais, sendo uma de sal e 3 de ervas diferentes. Misturo tudo isso, então eu vou ter um sal aromatizado e com menos sódio. Então, a ideia é levar sabor para que essa pessoa, quando consuma, fala, nossa, tá gostoso, vou comer, né? E não deixe de consumir e piore o seu estado nutricional, o seu quadro de desnutrição. Gosto desse exemplo também de casca de cebola, né? O sal de casca de cebola é uma forma de a gente usar integralmente os alimentos, é uma forma de a gente diminuir o uso de temperos ultraprocessados. E é uma forma de eu trabalhar a nutrição funcional, porque a casca de cebola, ela é rica em quercetina, que é uma substância antioxidante, né? É um princípio bioativo de um alimento funcional, porque a cebola é um alimento funcional. E a quercetina, ela vai influenciar bastante na questão da imunidade. E a gente não pode dissociar os problemas, né? A gente está aqui falando de desnutrição e anemia, mas eu tenho um paciente que, por conta de um problema, um trato gastrointestinal deficiente, por conta de uma imunidade deficiente, acaba desencadeando um monte de outras coisas até chegar na desnutrição. Então, quando a gente pensa em terapêutica nutricional para a anemia, para a desnutrição, para qualquer que seja a clínica, é muito importante a gente também ter manejos de forma ampla. Eu vou tratar anemia ferropriva, então só vou olhar o ferro, o consumo de ferro, de cálcio desse paciente, porque um compete com o outro, não, só vou olhar isso? Não, eu preciso olhar como que está a saúde intestinal desse paciente, como que está a imunidade desse paciente. Então, se ele tem uma saúde intestinal debilitada, a imunidade dele também com certeza já está debilitada, né? E isso vai levando uma coisa a outra. Então, tratar o paciente com a nutrição funcional, né, com princípios bioativos, com alimentos que vão aí te dar potência, uma vitalidade, isso também é um manejo muito importante na nutrição clínica. Quando a gente fala de pediatria, eu gosto muito de mostrar a parte lúdica, que é outro ponto importante, né? A gente precisa estimular visualmente esse paciente ou esse cliente a comer, para que ele possa, às vezes não só o sabor é fundamental quando a gente fala na pediatria, né? Então aqui tem alguns exemplos, mas é importante também a gente olhar, pensando lá no início de tudo da pediatria, né? Como que está a introdução alimentar dessa criança? Como será ou como foi feita, né? Se eu consigo perguntar como será, eu vou conseguir intervir melhor, porque se ainda não foi, eu consigo já orientar essa mãe. Se eu pego esse paciente já com uma introdução alimentar estabelecida, qual que é a minha atuação, né? O que eu preciso conhecer dos alimentos que ele recebe? Então, qual que é a origem desses alimentos? O que tem na despensa dessa mãe? Quais são os tipos de preparações que ela faz? Como ela faz? Que tipo de utensílios? Quais as consistências ela fornece para ele? Né? Como que ela permite que ele consuma ou ela que dá? Enfim, existem várias situações que eu preciso entender para poder interferir nesse manejo de alimentação dessa criança se ela estiver desnutrida. Numa alimentação infantil, ou seja, um pouquinho maior, é entender como que é a casa dessa pessoa, dessa criança, como que é o conceito dela de alimentação na escola, como que é, se ela vai para a casa da avó, como que é a alimentação lá na casa da avó, se ela está internada, como que está a alimentação. Então, eu preciso olhar os diferentes núcleos que essa criança convive para poder entender aonde realmente eu preciso ter uma influência maior para conseguir combater essa desnutrição. Lembrar da monotonia, na pediatria isso é muito comum, apesar que na geriatria também é muito comum a gente
olhar o paciente, entender o paciente e ver como ele tem uma monotonia alimentar, né, bem estabelecida, e isso com certeza vai contribuir para a desnutrição ou para a anemia, né, enfim, que seja. Então, tem alguns exemplos que a gente pode fazer aí para estimular a alimentação, né, desse paciente. Gosto muito dessa ideia de picolé de fruta, que nada mais é do que uma fruta no palito congelada. Então, muito simples, qualquer pessoa pode fazer, qualquer classe social pode fazer. E ele vai ter ali um manejo de consumir mais alimentos in natura e menos industrializado. Daqui a gente já está caminhando para o final e eu queria mostrar para vocês alguns exemplos práticos de hospitais que vêm fazendo e que a gente pode. Os exemplos são de hospitais, mas a gente pode usar esses exemplos como um trabalho ali no ambulatório, no consultório, né? Enfim. Mas esse daqui é o Hospital São Vicente, que fica na cidade de Jundiaí, aqui em São Paulo. Eles já usam os alimentos da biodiversidade, que são as hortaliças tradicionais ou as punk, na dieta hospitalar. Então, é bem interessante. Eles colocam, esse daqui é esse exemplo desse dia, eles estavam mandando feijão mangalô, que é uma leguminosa super interessante, é uma proteína vegetal também, né? Então, lembrando da desnutrição, a gente tem que focar na proteína e não só na proteína animal. O feijão mangalô é muito, muito interessante. Eles colocaram na dieta do paciente, tiveram super aceitação. Então, acho que é uma ideia e um exemplo bem importante. Se vocês quiserem contatos dessas pessoas que eu estou dando de exemplos aqui para vocês, fiquem à vontade de me pedir, tá? Para vocês trocarem informações. O Hospital São Camilo, já dei o exemplo deles em relação à horta, e eles utilizam os alimentos da horta na cozinha hospitalar, seja para o paciente, seja para o colaborador que come lá, o funcionário. Esse exemplo eu gosto muito de dar, que é o sal de guasca, quer dizer, sal de guasca não, é a guasca, que é uma planta, uma punk. Ela também é conhecida como picão, e ela ajuda muito a salgar uma preparação. Então, para as dietas hipossódicas é legal porque ela não tem sódio na sua composição e tem bastante potássio. Então, se eu tenho um paciente com dieta hipossódica que está com uma baixa aceitação entrando na desnutrição, eu posso usar bastante a guasca. Só precisa tomar cuidado, porque se eu tenho um paciente renal, como ela tem alto teor de potássio, não vou poder oferecer para esse paciente que é nefropata, mas enfim, por isso que é importante também em relação às punk, em relação às hortaliças tradicionais, a gente entender a sua composição, porque eu tenho com certeza restrições alimentares baseadas na clínica do paciente, né? Essa é a hora Pronobis na vida real, porque eu mostrei uma foto de um desenho para vocês, né? Mas essa é a hora Pronobis na vida real e eu tenho ela aqui plantada. Ela é uma planta super fácil de se ter num vaso, super perene. Você não precisa nem cuidar dela direito, que ela tá ali, não tem água, ela tá ali, ninguém molhou, ela tá ali, firme e forte. Você cortou ela toda, daqui a pouco nasce tudo de novo, então ela é super interessante. Aqui a gente fez um arroz com Ora Pronobis, então é uma forma de a gente poder empoderar mesmo esse paciente e falar, olha, a desnutrição tem que ter um fim. Eu vou deixar para vocês, vou deixar disponível, né, para vocês dois materiais que eu gosto bastante. Um é um livro da Le Cordon Bleu, bem básico, ele é grosso, mas ele é bem básico, assim, uma leitura amigável, para a gente poder, tem passo a passo de coisas básicas, para a gente poder estimular o nosso paciente a fazer, a descascar mais e desembalar menos, né, que é o que a gente fala. E tem esse guia de punk, que é de plantas alimentícias não convencionais, né, ou as hortaliças tradicionais. E tem algumas punk que eu gosto bastante, tem informações de manejo, informações relacionadas a esses alimentos que eu acho que pode ser de grande valia para vocês também. E é isso. Quero agradecer muito de
estar aqui compartilhando com vocês. Queria estar pessoalmente, porque é sempre muito bom, né, a gente trocar as ideias pessoalmente, mas fica aqui meus contatos, tanto e-mail quanto Instagram. Fiquem à vontade em trocar figurinhas, se precisarem de mais informações, eu estou disponível e foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais!